E aí pessoal, tudo bem? Ó, eu estou fazendo um guiazinho para montagem da apresentação do seminário que vocês vão fazer em dupla ou sozinho sobre alguma obra arquitetônica daquela lista que nós passamos para vocês, tá? Primeira coisa que vocês têm em mente é que vocês têm que fazer uma apresentação muito sucinta, então que vocês têm que fazer um vídeo de no máximo 3 minutos, tá? Aqui eu estou trabalhando com o PowerPoint, tá? Eu acho que é um material, um programa bom para fazer esse tipo de trabalho, tá? E aqui vocês vão ver, estão 7 slides, tá? Eu tinha mencionado 5 slides, mas se vocês quiserem fazer com 6, 7, 4, aí é uma questão de vocês. O importante é você ter uma apresentação de 3 minutos no máximo, tá? Então, como a gente tem pouco tempo, eu acho que logo de cara vocês deveriam fazer o primeiro slide, onde você já coloque algumas imagens e já comece a passar pela obra, né? Muito importante os slides terem o nome da obra em algum lugar, né? Aqui no caso o primeiro slide, e também vocês colocarem o nome de vocês, tá? Se identificarem, colocando a turma, o período, disciplina, nome do professor, NP2, para quando eu ter esse documento impresso, tá claro do que se trata esse trabalho, né? Então eu tinha trazido para vocês, tinha feito uma sugestão de colocar na primeira imagem, na primeira slide, a ficha técnica, né? Vocês podem passar aqui o nome do escritório que fez, o arquiteto, ano do projeto, ano da construção, lugar que está localizado, o que mais vocês acharem interessante colocar, né? E vocês também já podem colocar alguma introdução, tá? Explicando, por exemplo, por que vocês escolheram a obra, ou por que essa obra é relevante, o que ela tem de diferente. Por exemplo, essa imagem aqui é do Sesc 24 de Maio, vocês foram visitar. E aqui eu já mostrei logo na primeira imagem que ela é uma ampliação, né, é uma reforma de um prédio existente com ampliação de área construída. E a imagem da piscininha. A segundo slide seria sobre inserção urbana, tá? A inserção urbana você pode demonstrar de várias maneiras, com implantação ou com no caso aqui é uma perspectiva, né? Mas dá para entender qual que é a situação de onde está colocado esse lugar e como é que os edifícios se relacionam entre si, né? Ou com a quadra. A setorização você também pode fazer por corte ou por planta, que é na verdade dizer quais são os ambientes, como que o prédio se organiza, né? É importante ter desenhos e legenda, não está distorcido esse desenho, tenta não distorcer ele, que isso é uma coisa que perde a escala, é horrível para a arquitetura, tá? Mostrar circulações verticais, horizontais, que são coisas marcantes de qualquer projeto, tá? E tentar trabalhar em cima dos desenhos que vocês tiverem, produzindo coisas novas. Por exemplo, aqui está destacado claramente o que é o duplex, o que é a kitnet, que são as características desse edifício, que é o pedregulho que vocês estudaram na classe, tá? Então, ó, vocês estão vendo que cada slide, o nome da obra se mantém, a identificação de vocês também se mantém. Essa aqui é um outro exemplo de setorização em planta, tá? Esse aqui, no caso, é o edifício do vestiários do São Paulo Futebol Clube do Artigas, tá? Então, com cores e a legendinha dizendo o que é cada coisa. O sistema estrutural, vocês podem usar cortes, podem usar imagens tridimensionais, né? É importante vocês explicarem como é que o edifício para em pé, se a estrutura, qual é o material dessa estrutura, por que foi escolhido esse material e esse tipo de estrutura, o que ela tem de interessante, se ela tem algum apelo estético, se ela também tem alguma outra função além de estrutural, de, por exemplo, ser um brise, como é no caso aqui do MAN do Rio de Janeiro, tá? Vocês podem também daí trabalhar os gráficos de momento, as linhas de tração, compressão, isso aí vai de vocês, tá? Enriquecer. Tem projetos que vale a pena mostrar esse tipo de coisa, outros que nem tanto. Mas aqui no caso humano é interessante porque ele tem uma estrutura muito peculiar, né? Muito inteligente. Da questões do conforto ambiental, eu não sei se eu falei da questão da sustentabilidade. Acho que vocês podem juntar as duas coisas, porque uma coisa eles são muito relacionadas. Então vocês podem abordar vários temas, né? Cada edifício vai despertar um assunto. Mas a ventilação,
a insolação, vocês podem fazer esses gráficos, por exemplo, de mostrar como é que o sol se incide sobre o edifício, se tem brisa, se não tem, se tem algum equipamento, por exemplo, aqui tem um ar-condicionado, esse aqui é o corte do novo IMS na Paulista, né? Então é um sistema misto, ele funciona tanto com ventilação natural, quanto exaustão, tem uma exaustão mecânica e tem o ar-condicionado também, então são um sistema que trabalha em conjunto. Vocês podem abordar outros assuntos que são também relacionados à sustentabilidade, como a captação de água, se tem acessibilidade universal, se tem vaga para bicicleta, se é próximo de um metrô, se tem vaga para carro, se tem uma política de diminuir a quantidade de automóveis e não ter vaga para automóvel, por exemplo. E vocês podem trazer algumas outras curiosidades se vocês acharem interessante também, tá? Não vou diminuir, não vou cortar a criatividade de vocês, porque o tempo é curto. Vocês podem falar o que vocês quiserem. A conclusão daí é uma questão mais própria de vocês, tá? É uma finalização do trabalho, né? Falando se você gostou, se você não gostou. Aqui no caso é uma conclusão, um exemplo de conclusão, que é a diferença que existe entre o croquis original e o croquis, e como de fato ficou a obra do vestiário do Artigas, o vestiário do São Paulo Futebol Clube do Artigas. Isso é um trabalho que eu fiz na época da minha pós-graduação, que eu achei interessante colocar, porque foi um marco na história da arquitetura paulista. E, enfim, vocês podem colocar o que vocês acharem interessante e relevante desse projeto que vocês analisaram, tá? Pode ser bem sucinto também, tá? E por fim, a última coisa que a gente não pode esquecer, vocês podem não passar muito tempo, mas vocês têm que entregar isso, vocês não precisam falar sobre isso no trabalho de vocês para cortar tempo, né? Mas é bom vocês terem sempre colocado as referências, né, no padrão ABNT de como se coloca as referências, né? Você coloca em primeiro lugar o sobrenome do autor, depois o título do trabalho, a editora, o ano, tal. Mas assim, como eu já falei em classe, tentem buscar fontes primárias, tentem criar conteúdo, busquem fontes confiáveis, ou seja, livros consagrados ou trabalhos acadêmicos, né? Ou mesmo vá direto à origem. Vocês podem buscar informações no site dos escritórios que fez o projeto que vocês estão analisando, né? Ouvir a palavra do próprio arquiteto. Também na internet vocês tomarem cuidado e não pegarem coisas, por exemplo, de trabalhos prontos que vocês acham na internet, mas procurem coisas que estão no Vitruvius ou no Arquidaily mesmo, que trabalham muito com o texto dos próprios arquitetos. E algumas revistas de arquitetura também são interessantes se vocês de repente darem uma olhada, tá? É isso, é um trabalho bem simples, tá? É aberto, vocês têm bastante liberdade para abordar os assuntos, mas eu quero que vocês sejam sucintos e que criem conteúdo, tá? Não fiquem só copiando e colando coisas da internet aqui. Então, isso vai ser uma coisa que vai ser analisada. Eu vou analisar, além da apresentação do conteúdo, vou analisar também a maneira como vocês expõem o tema, né? E ao contrário desse vídeo, ele tem que ter menos de 3 minutos, tá? É um desafio, tá? Eu tomei a liberdade de falar em menos de 3 minutos porque justamente eu quero que vocês façam um trabalho bom e que isso seja levem isso para vocês depois da faculdade, tá?